Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora McLucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a McLucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão McLucer. Nossa missão é transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.
Boa noite, população cajamarense. Estamos aqui hoje no terceiro dia de entrevistas dos nossos candidatos ao Conselho Tutelar. Hoje estamos recebendo aqui Amaral, Manuelita, Otonei e Marivalda. O tema que vamos estar conversando no dia de hoje é sobre drogadição, tá? Medidas socioeducativas. Então temos como subtemas álcool, a porta de entrada das drogas, sinais de alerta. Necessidade de atuação e intervenção da família na prevenção do uso de álcool e drogas aos adolescentes. A falta de apoio da família quando o adolescente já é usuário. Abandono dos casos de drogadição. Moradores de rua. Adolescentes que cometem ato infracional e as medidas socioeducativas. Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom trabalho para todos vocês. Olá, boa noite. Direto do estúdio da Top TV1 aqui em Cajamar, começa agora o terceiro dia de debate entre os candidatos a conselheiro tutelar de Cajamar. Recebemos na segunda-feira para o debate os seguintes candidatos: Damião de Paiva Queiroz, Denise Marques Carreteiro, Elaine Cristina Nascimento, a Tuca. Ontem, terça-feira, foi a vez dos candidatos Gláucia Fogaça de Almeida, Kleber José Araújo, Renata Cirino Ferreira, Valquíria Correia de Oliveira Soares. Hoje, quarta-feira, 2 de outubro, teremos os seguintes candidatos: Amaral Maurício Moura da Silva, Manuelita Aparecida Barbosa Mendes, Marivalda Nunes e Otonei Soares Garcia. Amanhã, quinta-feira, 3 de outubro, é a vez dos candidatos Érica Macedo Brahim, Gláucia Mendonça dos Santos, Odair Tomé e Zenilda Gonçalves dos Santos. Fechando o ciclo de debates na sexta-feira, 4 de outubro, entre os 18 candidatos concorrentes à eleição do Conselheiro Tutelar de Cajamar, teremos nessa bancada os seguintes candidatos: Nialdaz de Araújo Pereira, a professora Nil, Rosângela Aparecida Santos Manfrini e Virgílio Gonçalves Neto. Lembrando, a ordem do dia dos debates se deu através de sorteio entre todos os candidatos. Esta é uma oportunidade para você, eleitor, avaliar o conhecimento e decidir quem tem mais condições de assumir uma das 5 vagas nos próximos 4 anos de conselheiro tutelar de Cajamar. A nossa maior preocupação é que esses encontros sejam úteis para você. A eleição para conselheiro tutelar de Cajamar ocorrerá neste domingo, 6 de outubro, das 9 às 17 horas, nos seguintes locais: bairro São Benedito, Escola Guilhermina Couto de Oliveira; Cajamar Centro, Escola Veneranda de Freitas Pinto; Jordanésia, Escola Antônio Pinto de Campos; Polvilho, Escola Professor Ronaldo Pérez Geraldi, a antiga Escola Jardim São Luís; Porunduva, Escola Demétrios Rodrigues Pontes. Vamos conhecer agora as regras do debate? O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos respondem às perguntas feitas pelo mediador. Um candidato responde a pergunta em 2 minutos e o outro candidato faz o contraponto em 1 minuto. Todos os candidatos responderão uma pergunta e farão um contraponto. No segundo bloco, eles respondem às perguntas elaboradas pelos internautas. Então, já que nós vamos ter perguntas pelos internautas, você que está nos assistindo, tá? Por favor, mandem as perguntas aqui para nós, direto aqui da Top TV1 Brasil, para que a gente possa ter a sua participação nesse debate super saudável, super caloroso, tá? Precisamos da sua participação hoje, ok, internauta? E aí, para esse bloco, a lógica é a mesma do primeiro. Todos os candidatos responderão uma pergunta e fazem um contraponto. No terceiro bloco, os candidatos terão 1 minuto para fazerem perguntas entre si. O tema é livre. A réplica terá 1 minuto também e a tréplica terá 30 segundos. No quarto e último bloco, é a vez do pinga-fogo.
Para cada pergunta feita pelo mediador, o candidato só pode responder com sim ou não. Ainda terá 1 minuto para as considerações finais. A ordem das respostas foi definida agora, há pouco, em sorteio. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o tema hoje é drogadição, medidas socioeducativas. Nós vamos começar, então, este debate com a apresentação dos candidatos. Cada candidato terá 1 minuto para fazer a sua apresentação e dizer por que quer ser conselheiro tutelar em Cajamar nos próximos 4 anos. Então, conforme o sorteio feito antes desse debate, o primeiro a dizer para que quer ser conselheira tutelar e se apresentar é a candidata Marivalda. Por favor, candidata, você tem 1 minuto para fazer sua apresentação e dizer por que você quer ser conselheira tutelar. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui essa oportunidade de estar podendo me apresentar para todos os moradores, né, e os munícipes cajamarenses. Meu nome é Marivalda Nunes, sou candidata a conselheira e quero ser conselheira porque eu quero estar em atuação com a criança e o adolescente. E sou moradora do bairro de Polvilho, no Jardim Primavera. Muitos já me conhecem, mas eu quero estar atuando mais ainda junto da criança e do adolescente, para ajudá-los e para acolhê-los em suas dificuldades. Obrigada. Marivalda, você ainda tem 20 segundos, gostaria de usar? Não, obrigada. Ok. Então nós vamos agora para a apresentação do segundo candidato aqui. Ele vai falar o porquê também que ele quer ser conselheiro tutelar aqui em Cajamar. O candidato é Otonei. Otonei, por favor, 1 minuto. Boa noite, eu sou Otonei, moro na Vila Branca, Jordanésia, Cajamar. Eu já fui conselheiro por 2 mandatos. Gostaria de atuar novamente como conselheiro, porque eu estou como monitor escolar hoje no Antônio Pinto e há um ano atrás fui no Veneranda. E eu vejo nas crianças a necessidade de uma atenção maior da sociedade, do poder público, e falta muito calor humano. E nesse olhar com as crianças que a gente percebe a necessidade do amor, do carinho, e o Conselho Tutelar tem que atingir essa meta, procurar sanar a necessidade ainda precoce da criança que está gritando por socorro. 10 segundos, candidato. Eu pretendo ser para atuar nessa área. Ok. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora é a vez de nós conhecermos a candidata, a terceira candidata aqui da noite de hoje, candidata Manuelita. Manuelita, por favor, 1 minuto para dizer o porquê que você quer ser conselheira tutelar e se apresentar. Primeiramente, boa noite ao pessoal da Top TV On e aos internautas. Sou educadora, moro em Cajamar há 13 anos, no bairro do Gato Preto. Por ter envolvimento com a educação, eu sei que trabalhar com adolescentes e jovens é uma causa muito nobre e é um público que almeja carinho e atenção o tempo todo, né? Então, é um trabalho excelente, eu me identifico muito e gostaria dessa oportunidade. Ok. Você tem ainda 30 segundos, gostaria de usar, Manuelita? Não, pode passar. Okay. Então, finalizando aqui a apresentação dos candidatos na noite de hoje, vamos conhecer aqui o candidato Amaral. O Amaral também tem 1 minuto para dizer o porquê que ele quer ser conselheiro tutelar aqui em Cajamar e se apresentar. Por favor, Amaral. Boa noite a todos. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nesta noite. Boa noite a nossos companheiros aqui presentes. Meu nome é Maurício Moura, mais conhecido como Amaral. Sou morador do Polvilho há aproximadamente 20 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, um adolescente de 13 anos e um outro menor de 3 anos. Tive o prazer e o privilégio de fazer parte de um projeto voltado também às crianças e adolescentes. E tendo em vista tudo que tem acontecido na sociedade, brotou no meu coração esse desejo de trabalhar em prol das crianças e adolescentes. Poder fazer valer de verdade, né, os seus direitos e trabalhar em prol dessa causa, procurando sempre trabalhar dentro dos padrões da lei para que tenhamos êxito em toda a nossa jornada de trabalho. Ok, você tem 10 segundos ainda, gostaria de usar, Amaral?
Não? Muito obrigado aqui aos 4 candidatos, a Manuelita, a Marivalda, o Altonei e o Amaral, que acabaram de fazer a apresentação e dizer o porquê que querem ser conselheiros tutelar aqui em Cajamar. Tá? Lembrando a você que está assistindo a esse debate, você pode participar. É só mandar a sua pergunta aqui através do Facebook, Top TV On Brasil, ou também mandar em inbox, ok? Tá? Mande sua pergunta, hein, gente? Daqui a pouco, no segundo bloco, nós teremos a tua participação aqui nesse debate. Vamos ao primeiro bloco de perguntas. A primeira pergunta será feita, né, de acordo com o sorteio realizado antes, será feita pela candidata Marivalda. Tá? Então, eu farei a pergunta e a Marivalda vai responder. Tá? A resposta é em 2 minutos, ok, Marivalda? Tá? Então, só retomando, eu faço a pergunta, a Marivalda responde em 2 minutos. O contraponto dessa pergunta que eu farei para a Marivalda vai ser feito pelo Otonei, que ele tem 1 minuto para fazer o contraponto. Entendido? Então, Sim. vamos lá, a pergunta, Marivalda. Eu vou fazer aqui um excerto de um texto, tá? E em seguida eu vou fazer a pergunta. A adolescência é uma fase muito delicada do indivíduo, representando a passagem da infância para a fase adulta. Nesse momento da vida, não só o corpo passa por mudanças importantes, como também começam a mudar os papéis, as relações sociais e o comportamento. É uma fase de incertezas, experimentações e descoberta, em que as possibilidades da vida adulta começam a se abrir ao mesmo tempo em que ainda não se adquiriu experiência e maturidade suficientes para se responsabilizar totalmente pelas suas escolhas. É exatamente nessa fase da vida que sentimentos de antipatia e simpatia são mais percebidos e sentidos pelos jovens, que passam a buscar nas amizades o conforto e o consolo para seus principais dilemas. É nessa fase, em muitos casos, o álcool é apresentado ao adolescente. Minha pergunta é, Marivalda, Sim. como que o conselheiro tutelar pode agir para ajudar este jovem a não se interessar por outras drogas? Você tem 2 minutos para responder. Bom, em primeiro lugar, para ele estar se envolvendo com droga, é porque ele não teve uma conversa juntamente no seu seio familiar. É muito importante também a participação da família, o acolhimento familiar dos pais, né, entre os irmãos, parentes também, que dão uma acolhida para ele, dão um carinho, uma conversa, para que explique para ele os riscos que a droga, o álcool pode trazer para ele nesse mundo agora de transição, que é da adolescência, né, do infanto à adolescência. O conselheiro, no certo, ele pode também estar levando para ele informações que serão necessárias para ele no seu convívio familiar, no seu convívio entre os amigos, nas escolas. Isso é muito importante. Também é muito importante eles estarem em comunidade, interagindo, recebendo muitas informações. Então, o ato mais importante seria a família acolher, passar informações, tá falando para ele que eu estarei aqui, né? Que mesmo que ele estando lá fora e vendo todos esses riscos que eles correm, eles terão a família ali que estarão ao lado dele, dando apoio e dando acolhida. Claro, o conselheiro vai estar também agindo e atuando para ele, mas sempre trazendo para ele a família que vai ser o acolhimento dele. Ok. Candidata, você ainda tem 26 segundos, gostaria de usar? Não, obrigada. Então, o contraponto aqui da pergunta feita para a Marivalda será feito agora pelo Otonei, e o Otonei tem 1 minuto para fazer o contraponto. Marivalda, você enfatizou na sua resposta a força da família para reeducar o filho, o adolescente que está em situação de drogadição. Parabéns, o caminho é esse. Mas quando falamos em família, nós estamos esquecendo um detalhe, que a escola é uma família ampliada. O educador é o norte para o bem da sociedade, o bem da família toda. Então, além da família, né, nós temos a escola, temos a sociedade, a rede de apoio.
É muito importante frisar o seguinte, que o adolescente, quando ele está em uso de droga, ele está pedindo socorro. E a família, por si só, não consegue dar o socorro. É preciso buscar a igreja, pôr Deus na família, mudar a atitude, não ser violento dentro de casa e nem na sociedade. 10 Porque segundos, candidato. o pai e a mãe é o espelho do filho. Correto. Ok? Então, essa foi a pergunta feita para a candidata Marivalda e o contraponto foi feito pelo Otonei. A segunda pergunta será feita para o candidato Otonei. E o contraponto do Otonei, quem vai fazer é o Amaral. Tá? Então, Otonei, também vou fazer aqui o trecho de um pequeno trecho de um texto, tá? Em seguida, eu faço a pergunta. A família é referência fundamental para a formação dos jovens. O diálogo deve ser constante, sendo importante que os pais conversem sobre as drogas de forma clara e aberta com este jovem. A informação correta sobre o tema é a opção mais segura. A comunicação familiar e a disciplina são fundamentais para a formação deste jovem, permitindo que ele possa cuidar de suas responsabilidades e amadurecer no momento certo. A pergunta que eu faço para você, Otonei, é a seguinte: como ajudar uma família a lidar com a situação de drogadição do adolescente? 2 minutos, Otonei. A família, por si só, ela não consegue dar a base necessária para ajudar, né, no encerramento da drogadição. Porque a família é um todo. Quando tem alguém doente na família, gritando por socorro, a família precisa do socorro. E o melhor caminho é procurar grupo de apoio, psicólogos, assistentes sociais, a igreja, né, e mudar o comportamento. Não é só ir. Tem que mudar a atitude dentro de casa. Desde começar a lavar o prato, varrer a casa, ser mais carinhoso com a família, prestar atenção nos pequenos detalhes. E o mais importante de tudo, ser exemplo. Porque se você leva a bebida para dentro da tua casa, você está convidando a violência a entrar dentro da tua casa. E depois fica difícil para tirar. Né? É muito importante participar da sociedade, ouvindo, aceitando, corrigindo-se, né? E acima de tudo, aceitar que é mais fraco do que a droga. Obrigado. Ok, você ainda tem 1 minuto, gostaria de usar, Otonei? Não. Não? Tudo bem? Então, o contraponto vai ser feito aqui pelo candidato Amaral, que o Amaral tem 1 minuto para fazer isso. Bom, em tudo que o nosso irmão Ney falou, nós temos visto, né, que há um grande problema estabelecido dentro dos lares. E muitas das vezes nós cobramos das famílias, mas não percebemos que às vezes até as famílias não estão preparadas para lidar com esse tipo de problema. No meu ponto de vista, né, as famílias tinham que ser preparadas, tinha que haver um trabalho de prevenção para que eles pudessem dar um auxílio necessário, para que eles pudessem de fato saber direcionar, orientar, né, numa situação dessa. É muito complicada e às vezes a cobrança é muito grande. E até colocamos a família como culpada de uma situação, quando na verdade a família também se torna um refém daquela situação que é caótica. Por isso, no meu ponto de vista, na minha opinião, deveríamos investir também nas famílias, orientar nas famílias e também as famílias se submeterem a querer ser orientadas, que isso é um grande fator primordial. Muitas das vezes as famílias não querem ser orientadas e isso é preciso ser feito para que tenha um bom êxito. Candidato, obrigado. A terceira pergunta deste bloco vai ser feita aqui para a candidata Manuelita. E o contraponto da Manuelita é a candidata Marivalda. É a mesma situação, tá, Manuelita? Farei aqui um pequeno trecho de um texto, e em seguida eu faço a pergunta. O sofrimento das famílias em que existem adolescentes usuários de drogas é lastimável, pois manter o vício custa muito caro, tanto na parte financeira como na saúde física e psíquica. Assim, a busca por uma libertação é o que motiva muitos usuários e suas famílias a continuarem lutando em seus tratamentos para se livrarem do vício. Pergunta para você, Manuelita, como que o Conselho Tutelar pode trabalhar em um caso em que se percebe que não há apoio da família para que este adolescente deixe de ser usuário de droga?
2 minutos, Manuelita. Neste caso, a família, sempre alguém da família, né? A gente, quando fala a família, a gente fala do pai e da mãe, e na maioria das vezes sempre alguém vai estar apoiando, né? E é muito importante, não só a família, né, como nós também, a sociedade, estarmos amparando esse jovem que nesse momento passa por essa situação difícil, né? E uma das grandes possibilidades nesse momento dessa dificuldade é estar encaminhando. O Conselho Tutelar está apoiando esse jovem, encaminhando para os profissionais de saúde também, que não pode estar desamparando, porque a questão da drogadição é questão de saúde pública também, tá? Então, a área da saúde também é responsável para estar fazendo esse acompanhamento, orientando, auxiliando, encaminhando tanto a família para o tratamento quanto o jovem, porque neste período, por ser um momento de dificuldade, né, para esse adolescente, sofre a família toda junto. Então, precisa ali, a família às vezes acaba querendo deixar de lado porque é muito sofrimento, né? Então, ela precisa, o poder o poder executivo, né, tem que estar investindo muito nos profissionais de saúde para poder eles terem uma boa formação e estar preparado para poder acolher tanto o jovem quanto a família. Ok, Manuelita, você ainda tem 20 segundos. Gostaria de usar? Não, pode passar. Tá bom. Então, o contraponto aqui da pergunta feita para a Manuelita é a Marivalda, a candidata Marivalda. Marivalda, por favor, 1 minuto. Concordo com o que a Manuelita falou, muito bem explicado. A drogadição, né, a família sofre muito. E até que eles cheguem a buscar ajuda, não somente aquele que está passando pelo uso de droga precisa de ajuda, a família também está precisando de ajuda. Então, o conselheiro, ele pode estar indo, fazendo as visitas e está explicando aonde eles podem estar buscando, né, essa ajuda, seja na saúde pública, seja em grupos de apoio, como ela mesma falou, né, uma ordem de saúde pública também. E, às vezes, eles estão tão desnorteados e aonde e como vão buscar essa ajuda, sem contar com a dificuldade financeira que se passa, como também foi dito no texto. Então, esse apoio eles podem estar buscando. Então, o que ela falou foi muito importante. Foi muito bom. Ok. Obrigado, candidata. E agora a gente vai fazer a 4ª e última pergunta aqui deste bloco. E a pergunta vai ser feita para o candidato Amaral. O contraponto vai ser feito pela candidata Manuelita. Então, o texto é o seguinte, Amaral. O ato infracional pode ser praticado por criança, artigo 105 do ECA, ou adolescente menores de 18 anos, mas apenas os adolescentes podem cumprir medidas socioeducativas. Para as crianças serão aplicadas apenas medidas protetivas. Eu vou repetir, ok? O ato infracional pode ser praticado por criança, de acordo com o artigo 105 do ECA, ou adolescentes menores de 18 anos, mas apenas os adolescentes podem cumprir medidas socioeducativas. Para as crianças serão aplicadas apenas medidas protetivas. A pergunta que eu faço para você, Amaral, é: como que o Conselho Tutelar pode atuar para auxiliar nas políticas públicas em casos como este? Você tem 2 minutos. Bom, é um caso bastante complicado, mas o Conselho Tutelar está aí para prestar seu serviço com apoio e com dedicação. Sabemos que as situações de um adolescente cometendo um ato infracional tem que ser revista, né? As medidas são tomadas, com certeza, as medidas socioeducativas, e com certeza o juiz ele tem discricionalidade para obter, para direcionar qual medida vai ser
proposta sobre esse adolescente por o ato infracional que ele cometeu, e não deixa de ser, sem sombra de dúvida, uma disciplina, né, para que ele possa estar sendo restabelecido à sociedade, para que ele possa voltar a ser uma pessoa íntegra. E a medida socioeducativa, ela tem esse dever, o dever de disciplinar, o dever de educar, né? Basta que ele aceite essa medida, basta que ele adere isso para a sua vida, basta que ele compreenda, basta que ele coloque isso em prática, e o Conselho Tutelar vai estar sempre dando esse apoio, vai estar orientando, vai tomar todas as medidas cabíveis dentro da forma da lei, né, para que esse adolescente ele tenha êxito na sua recuperação, na sua trajetória. Esse é o meu ponto de vista e é isso que eu acredito. Ok, você ainda tem 50 segundos, gostaria de usar, Amaral? Tá, então seu contraponto é pela Manuelita. Manuelita, 1 minuto, por favor. Pode falar? Até muito boa a fala do candidato Amaral, né? Porque, assim, o Conselho Tutelar, ele é de fundamental importância, porque ele também acompanha, né, esse trabalho, porque, assim, as medidas socioeducativas, geralmente quem aplica é o Poder Judiciário. Então, o Conselho Tutelar tem o trabalho de estar acompanhando, né, o desenvolvimento dessa criança, e a medida socioeducativa, como ele mesmo disse, ela é disciplinar, porque da mesma forma que ele está conscientizando que ele não pode estar cometendo tal ato, é uma forma dele também estar aprendendo como que ele vai dar sequência à sua vida na sociedade, né? Porque como é adolescente, ele não pode ter uma pena que nem um adulto. Então, as medidas que são aplicadas ao adolescente é educativa, são pedagógicas. Ok, Manuelita. Bom, a gente está aqui com a nossa assistente do programa, aqui, a apresentadora Carol Valério. Como que tá, Carol? Boa noite a todos, boa noite todo mundo, os candidatos, boa noite, Glória, boa noite todo mundo. Eu vou aqui agradecer algumas pessoas que estão super participando aqui, tá, da nossa live, tá? E não esquecendo, mandem perguntas, que é muito importante a participação de vocês nessa noite, tá? A gente vai estar aqui até sexta-feira, então participem das lives todos os dias, ok? Vou estar aqui agradecendo algumas pessoas, várias pessoas aqui já, né, dando apoio aí para alguns de vocês. Karina Freitas, quero agradecer pela participação aqui na live. Gilson Silva, tá? Marta Mello, Eunice, Wagner, Virgílio, Maria Souza, Sônia. Então, eu quero que toda essa galera aí mandem perguntas, já que vocês estão aqui na live, vamos participar com a gente, tá? Mandar perguntas. É nesse segundo bloco, né, Carol, que a gente vai ter a participação do internauta. Isso, nós vamos agora fazer um intervalo, um pequeno intervalo, tá? Os candidatos beber uma água, dar uma respirada. Então, ó, aproveitando esse intervalo, busca aí, ó, sobre o assunto de hoje, o tema de hoje, mande aqui uma pergunta que nós vamos fazer um sorteio e para escolher a pergunta de vocês. Então, ó, não deixem participar, tá? Compartilhe a live com os amigos, mais amigos melhor para vocês conhecerem os candidatos. Ok. Então, assim nós concluímos o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, em que o candidato vai responder perguntas do internauta. Voltamos já. Obrigado, Carol. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los.
E logo mais faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora Maquilucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a Maquilucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia, um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilucer. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação.
Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora Maquilucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a Maquilucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia. Um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilucer. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Voltamos ao debate promovido aqui pela Top TV On entre os candidatos a conselheiro tutelar de Cajamar. Nesse segundo bloco, os candidatos responderão perguntas feitas pelo internauta, ok? Então, assim, como a participação da segunda-feira, da terça-feira, nós tivemos muitas pessoas fazendo pergunta, hoje também nós temos muitas pessoas perguntando, mas a gente só pode sortear 4, ok? Que são os 4 candidatos que nós temos aqui. Também hoje, como aconteceu nos outros dias, nós temos perguntas direcionadas. Tem pessoas já perguntando diretamente para o candidato. Tá? Como o tema é livre, tá? Esse bloco é livre, tudo pode acontecer. Tá? Então, nós vamos aqui para a questão, para a pergunta número 1. Tá? Então, veja bem, aos candidatos aqui presentes, a lógica é a mesma do primeiro bloco. Todos os candidatos responderão uma pergunta e farão um contraponto. Tá? Então, a primeira pergunta, quem responde é a candidata Marivalda. Lembrando que todos os blocos, nós fizemos sorteio aqui entre os 4 candidatos. Tá? Então, a primeira pergunta vai ser feita aqui para a Marivalda, foi o internauta quem fez, tá? E a Marivalda tem aqui 1 minuto para responder. O contraponto da Marivalda será feita pela candidata Manuelita.
Tá? Então nós vamos aqui a pergunta na tela. Vamos lá? Olha que legal. Então a internauta Marta Mello está participando aqui do nosso programa. Obrigado, Marta, pela participação. Sua pergunta foi sorteada aqui para a Marivalda. A pergunta da Marta é o seguinte: Marivalda, quais são as atribuições de um conselheiro tutelar? As atribuições dele quando chega um caso para ele, primeiramente ele vai orientar, né, o menor, a criança ou adolescente. Nessa orientação ele vai estar passando as informações necessárias, dependendo o caso. Depois ele vai estar acompanhando, né, em acompanhamento do desfecho, de tudo que foi para ele encaminhado, né? Ele vai estar ali fazendo todo esse acompanhamento. E depois ele vai estar orientando, né, a criança ou adolescente. Isso depende muito do caso. O muito importante é ele estar acompanhando e orientando a criança ou adolescente no caso que lhe foi posto. Ok. 10 segundos. Gostaria de usar uma candidata? Não, obrigada. Tá? Então, contraponto aqui da pergunta feita pela professora Marta Mello agora a Manuelita. Por favor, Manuelita, você também tem 1 minuto para responder. Tá. 30 segundos, desculpa. Tá. Conforme a candidata Marinalva já informou, né, que o conselheiro ele vai, verifica a situação, né, e não é só isso, né, a gente também vê a questão de saúde, de educação, também é um papel do conselheiro tutelar. Tá? Então, aí se alguém 10 segundos. tiver alguma dificuldade com consulta, vaga de consulta, porque a criança ela é prioridade, a criança e o adolescente. Então, quando a gente vê que é negligenciado um direito dele... Ok, candidata, muito obrigado. Tá? Então, vamos aqui para a segunda pergunta. Quem responde a segunda pergunta aqui é o candidato Otonei. E o contraponto do Otonei vai ser o candidato Amaral. Vamos lá, pergunta na tela. Quem é o internauta aqui que mandou pergunta para a gente? Foi sorteado. Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira é lá do centro de Cajamar. A pergunta para o Otonei gostaria de perguntar para nosso amigo Tonei a respeito da relação conselheiro tutelar, escola e aluno. O que pode ser feito no ambiente educacional referente aos alunos infratores e disciplinas na escola, tendo em vista que ao invés de ir à escola para um desenvolvimento pessoal, o que vemos são menores transgredindo a intimidade e intimidando os professores. Deu para compreender, doutor Ney? Deu. Ok, então você tem 1 minuto aqui para responder aqui a pergunta do internauta Marcos Oliveira. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pela pergunta. A presença do conselheiro tutelar nas escolas é no sentido de evitar o uso de droga, atrapalhando o andamento escolar. Ele é primordial. Motivo pelo qual eu defendo maciçamente a atenção voltada à escola, né? E que precisa uma atuação firme, atuante, chamando o pai, obrigando, obrigar, não é convidar a criança a ser encaminhada para o psicólogo, para grupo de apoio à família toda, serviço social, né? Não deixando de lado, somar forças, né, com as políticas públicas, com nossa AGM, que é maravilhosa, a PM. 10 segundos, candidato. E nunca desistir, porque o professor é uma referência ótima para o aluno. E esse professor está prejudicado desde o Ok, Tonei, obrigado. O contraponto aqui do Tonei será feito pelo candidato Amaral. Amaral, você tem 30 segundos. Bom, é uma situação bastante difícil, mas eu acredito que numa situação complicada dessa, o conselheiro tutelar tem um papel fundamental, né? Assim que acionado, procurar, de certa forma, os pais para ver o que está acontecendo com esse jovem, com esse adolescente, por que está acontecendo todo esse momento de fúria, porque ele não está andando segundo os padrões da sociedade, porque ele está fazendo essas coisas de errado. Então, o papel do conselheiro tutelar é orientar. Ok, obrigado, Amaral.
Então vamos para a terceira pergunta, e a terceira pergunta é feita para o Amaral. O Amaral fez o contraponto agora dessa pergunta e ele vai responder a pergunta aqui do internauta. Vamos ver quem é o internauta que está participando e que foi sorteado aqui para o programa. Vamos lá. Olha, então nós estamos ao vivo, tem muita gente participando. Aqui eu acabei de ver aqui, né, nas mídias, tem uma pergunta super interessante. Essa pessoa é uma educadora aqui de Cajamar. Eu vou ler sua pergunta, ok? Tá? Mas não vai dar a resposta aqui para os candidatos, porque já foi feito o sorteio, tá? Mas achei super interessante a tua pergunta, tá? E também, pelo fato de você ser uma educadora de Cajamar, você entende muito de criança e adolescente, tá? A pergunta é da Maria Souza. Professora Maria Souza, obrigado, Maria, pela sua participação, tá? A Maria é para os nossos candidatos refletir, né, Maria, tá? Maria, olha, veja bem, tem uma pergunta para os candidatos, tá? Mas eles vão refletir apenas, tá bem, Maria? A questão da drogadição é um problema sério para as nossas crianças que desde muito cedo são aliciadas pelo tráfico de drogas. Caso se elejam como conselheiros, como irão atuar para o município desenvolver políticas públicas para que esses adolescentes tenham opção de fuga desses aliciadores? Comandando por adultos, em muitas vezes a sociedade é omissa em perseguir o combate ao tráfico, mas está propensa a culpabilizar o próprio adolescente pelo aliciamento. Olha, muito legal a tua pergunta, Maria, tá? Mas como eu te disse, tá? Nós já fizemos o sorteio, vai ser essa, olha aqui a direção está me passando que vai ser essa pergunta. Então, eu vou repetir a pergunta, ok, direção? Tá? Tá? Então, quem vai responder é o Amaral. É isso. Amaral, então. Professora Maria Souza, tua pergunta foi escolhida. Amaral, tem uma pergunta para os candidatos. A questão da drogadição é um problema sério para as nossas crianças, que desde muito cedo são aliciadas pelo tráfico de drogas. Caso se elejam como conselheiro tutelar, ou caso se eleja como conselheiro tutelar, como irá atuar para o município desenvolver políticas públicas para que esses adolescentes tenham opção de fuga desses aliciadores? Lembremos que o tráfico é comandado por adultos e, em muitas vezes, a sociedade é omissa em perseguir e combater o tráfico, mas está propensa a culpabilizar o próprio adolescente pelo aliciamento. Ok, Amaral? Então você tem 1 minuto aqui para responder a pergunta da Maria Souza, da internauta Maria Souza. Boa noite, Maria Souza. Eu agradeço pela sua interação no programa. O assunto que você colocou em pauta aqui é bastante delicado e, como conselheiro tutelar, nós temos que ter a devida compreensão que todas as decisões são tomadas, né, na forma da lei. Um conselheiro tutelar jamais ele pode agir sozinho, né? Ele vai ter que ter todo um respaldo, porque um assunto é um assunto delicado. Porém, concernente às crianças e os adolescentes que estão sendo, de certa forma, coagidos a fazer esse tipo de trabalho, nós temos o dever, o direito, né, como cidadão e até mesmo como um órgão de grande relevância, que é o Conselho Tutelar, tentar prevenir para que isso não aconteça. Sabemos que o poder da influência é muito grande aí fora. E é isso que, de certa forma, tem levado muitos jovens e adolescentes a tomar esses caminhos errôneos. Mas o Conselho Tutelar, esse órgão aí, está aí para orientar e fazer tudo aquilo que está ao seu dever. Hein? Ok, candidato Amaral. O contraponto vai ser feito aqui pelo candidato Otonei. Você tem 30 segundos, Otonei. As políticas públicas seria o governo em ação. E a grande pergunta que eu faço aqui é a seguinte: o governo, qual a ação do governo? O governo tem oferecido condições? Tem esporte? Tem lazer? Tem emprego para os pais? Tem futuro para essas crianças que não têm acesso à informática? 10 segundos. É preciso oferecer condições para cobrar resultados positivos. O caminho é esse: investir na juventude. Ok, Otonei, obrigado. A quarta e última pergunta vai ser feita aqui para a Manuelita, tá? Então vamos ver qual foi o internauta escolhido aqui, o sorteado para fazer a pergunta para a Manuelita. Tá na tela? Ok, na tela. Olha lá, participação aí no nosso programa, Karina Freitas. Obrigado, Karina. Tá?
Vamos lá, pergunta para Manuelita. E ela fez uma pergunta direcionada, né, para a candidata. Então, ó, tem uma pergunta para a candidata Manuelita. Quero saber o que ela, como uma profissional da educação, pensa sobre a participação do Conselho Tutelar dentro das escolas. É fundamental a presença, fiscalização e diálogo dos conselheiros dentro dos prédios escolares? Tá? Então, a Manuelita vai responder e o contraponto vai ser feito pela candidata Marivalda. Minuto, Manuelita. Obrigado, Karina, né, pela pergunta. Com certeza, para nós educadores, é muito importante essa pergunta, sim. Porque, em relação a como abordar essa situação, é assim, o Conselho Tutelar, a maioria das vezes, ele é chamado na escola só para poder estar resolvendo os conflitos, né? E é muito interessante que o Conselho também vai até as escolas para poder estar oferecendo palestra, né? E uma forma também muito boa da gente estar cobrando do poder público é uma formação também para os profissionais da escola abordar esse tema, porque é um assunto que a gente não tem, às vezes, muito como correr dele, por questão também de segurança, né? Como foi falado por pela candidata anterior, que vai na porta da escola, né? Como o assunto vai na porta da escola, nós temos que começar eliminando segurança, pedindo segurança do lado de fora da escola, capacitando os profissionais dentro da educação para abordar o assunto, e o Conselho Tutelar também. Obrigado. Tá? Contraponto aqui da candidata Marivalda. Marivalda, você tem 30 segundos. Não, concordo com o que ela falou. E quanto a palestras, né, dos conselheiros dentro das escolas, seria muito importante. Até porque muitas vezes as crianças têm medo dos conselheiros tutelar. Falando em conselheiro tutelar, eles já temem por isso. E nós precisamos fazer com que sejamos parceiros deles, porque nós estamos para protegê-los e para fazer valer as leis que valem para eles, né? Isso seria a nossa função, sim, levar para ele todas essas instruções. Ok, obrigado, Marivalda. E a gente está chegando aqui ao final desse bloco, que nós tivemos aqui a participação de vários internautas. Tem muita gente mandando pergunta aqui pra gente, mas a gente tem que fazer uma pergunta por candidato, tá? Se a gente pudesse, a gente fazia milhares de perguntas aqui, porque a gente está percebendo a participação de todos. E muito legal, gente, como aconteceu também nas lives de segunda-feira e de terça-feira, tá? Tem pessoas participando que não são de Cajamar, são de outras cidades. Isso é muito legal, a gente está vendo que o programa está sendo muito, muito útil, não só para os cajamarenses, mas para todo mundo, ok? Então, por favor, Carol, tem muita participação que eu gostaria que você agradecesse aqui o pessoal. Vamos lá, ó. Vou agradecer aqui algumas pessoas que estão assistindo, acompanhando a nossa live, tá? É muito importante que vocês participem nos outros dias, tá bom? Vamos lá. Eu quero agradecer a Tatiana Nunes, Carlos Oliveira, Melissa Soares, Maria Souza, Marta Mello, Cristiano, Sueli Moniz, Eunice, que eu acho que eu já agradeci, estou agradecendo mais uma vez, Tatiana. Tem muitos nomes, não dá para ficar agradecendo todos, mas é muito importante a participação de vocês. E além da participação, compartilha com os amigos, não só os moradores de Cajamar, mas compartilha com os amigos de vocês, para que assistam e saibam para quem votar, conheçam mais os candidatos que vocês vão votar, porque é muito importante, tá bom? Então participem, a gente vai agora para o terceiro bloco, né? Isso. A gente vai fazer aqui um pequeno intervalo, mas assim, como a Carol falou aqui, gente, curta, compartilhe, hashtag TopTV. É muito importante essa participação. Muito legal, tá certo? Então, olha, chegamos ao final do segundo bloco, em que os candidatos responderam as perguntas aqui dos internautas, e agora a gente vai para o terceiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta. Obrigadão. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros
que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora Maquilucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a Maquilucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia. Um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilucer. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. Estamos no terceiro bloco aqui do debate entre os candidatos a conselheiro tutelar de Cajamar. Hoje nós temos os 4 candidatos aqui se apresentando, discutindo ideias, falando sobre o que é conselho tutelar. Tá? Nós temos aqui a candidata Manuelita, a candidata Marivalda, o candidato Otonei e o candidato Amaral.
Então, nesse terceiro bloco, como que vai funcionar? Conforme a ordem estabelecida por sorteio, vou chamar os candidatos e eles poderão escolher para quem farão as perguntas. A pergunta pode ter até 30 segundos. A resposta, 1 minuto. E o candidato que fez a pergunta terá direito à réplica de 30 segundos. E o candidato que respondeu terá direito à tréplica de 30 segundos também. Cada candidato pode escolher livremente para quem fazer a pergunta, desde que este candidato não tenha sido escolhido anteriormente. Os candidatos podem fazer a pergunta que quiser. Só não é permitido fazer nenhuma ofensa pessoal. Se houver qualquer coisa de ofensa pessoal ou qualquer coisa que passe do tom, a direção do debate, que hoje está sendo representada aqui pela doutora Glória Franco, que é a presidente do Conselho do Direito da Criança e Adolescente de Cajamar, está atenta e cortará imediatamente o áudio. Tá? Então vamos lá para a primeira pergunta e, como eu disse, o sorteio foi feito aqui no estúdio durante o nosso intervalo. Tá? Então a primeira pergunta vai ser feita pela candidata Manuelita. Tá? Manuelita, você vai fazer a pergunta para quem? O candidato Otonei. Ok, então você tem até 30 segundos para a pergunta e o Otonei tem 1 minuto para responder. Ok? Otonei, eu gostaria que você, como tem uma ampla experiência, deixasse bem claro para o nosso público, né, o que é a medida socioeducativa, porque a gente percebe muita dúvida aí. Ok, Otonei, 1 minuto. Manuelita, medida socioeducativa são situações que tentam trazer o adolescente para o consenso do melhor, mudar a mudança de vida. Nós temos a PSC, que é a prestação de serviço à comunidade. Ela funciona 8 horas, né, semanais e por 6 meses. É a melhor medida entre todas. É a que funciona, né, sem exceção. E temos a LA, que é a medida de liberdade assistida, onde o adolescente passará o final de semana com a sua família, né? Mas é muito importante frisar o seguinte: toda medida é para trazer o adolescente, né, para a sociedade e entregar na família. E volto a reafirmar, a família é o berço da esperança. Ok, Otonei, você tem 10 segundos, gostaria de usar? Não, obrigado. Não? Tá bem. Então vamos lá. A Manuelita tem 30 segundos de réplica. E o importante dessa prestação, né, continuada de serviço à comunidade é que o jovem, ele tem, uma forma dele também reparar os danos causados, que ele causou na sociedade. Ele já tem que entender que ele tem uma responsabilidade na sociedade, que ele não pode sair prejudicando os outros. Seria uma forma dele estar pagando pelo que ele fez. Ok. Tudo bem? Encerramos, Manuelita? Beleza, pode. Tá? A tréplica de 30 segundos do Otonei. Exatamente. O adolescente, ele tendo essa oportunidade de corrigir um pequeno ato que cometeu, ele terá consciência do que é o certo. É uma grande oportunidade para ele poder entender as consequências do ato que praticou. Às vezes até inconscientemente, mas o ato infracional é tão comum na sociedade. Segundos. Obrigado. Fechou? Pode ser, Otonei? Então, a segunda pergunta do segundo questionador aqui definido por sorteio será da candidata Marivalda. Marivalda, você pode fazer a pergunta em até 30 segundos. Para quem que você vai fazer a pergunta, Marivalda? A minha pergunta vai para o Amaral. Ok, então, pronto? Amaral, a gente tem visto muitos jovens, né, muitos adolescentes com o uso do álcool. O que você me diz de uma medida, o que se pode ser feito para a gente prevenir esse fato aí que está abrangendo muitos adolescentes hoje em dia? Amaral, você tem 1 minuto. Bom, sem sombra de dúvida, né, o álcool é a porta de entrada para as demais drogas ilícitas. O que deveria ser feito para que combater
com que os nossos jovens, adolescentes e crianças, até mesmo crianças, né, enveredem por esse caminho, era um trabalho de prevenção, um trabalho para que eles pudessem compreender quais seriam as consequências ao utilizarem, né, essa droga, né, chamada álcool. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no ano 2017, 3 milhões de pessoas morreram no mundo devido ao uso de álcool. É um número alarmante. É uma droga lícita que todos podem fazer uso, mas que a sociedade deveria investir, né, grandemente para que todos compreendessem que fazendo uso do álcool pode trazer consequências desastrosas. E isso é que eu bato na tecla que uma sociedade deveria investir. Ok, candidato, obrigado. Então, a réplica de 30 segundos para a candidata Marivalda. Sim, perfeito. Também digo que há muita importância do seio da família, né? De estar, não digo fiscalizar, mas estar atento quando o adolescente tiver uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento dentro de casa, dos pais estarem atentos e alertas para isso. Teve uma mudança, o adolescente está tendo uma diferenciação? Vamos observar, né? E vamos tentar ajudá-los para que eles não se envolvam tanto com o álcool. Ok, Marivalda, a réplica do Amaral, 30 segundos, Amaral. Só pegando um gancho no que a Marivalda falou, que nós temos observado também que o campo que esses adolescentes e esses jovens têm, né, a liberdade que ele tem, até dada pelos pais, é muito grande, né? Os pais deveriam se conscientizar, estabelecer normas, estabelecer limites. Hoje nós temos uma grande ferramenta aí para fazer uso, que é o celular, né? Os pais deveriam se preocupar onde os jovens estão, com quem estão e o que estão fazendo, e assim tomar medidas, né, que viesse, de certa forma, barrar o uso do álcool. Ok, candidato, obrigado. Vamos agora para a terceira pergunta do terceiro questionador, também definido por sorteio. E a pergunta será feita pelo candidato Otonei. Otonei, você escolhe quem para responder sua pergunta? Manuelita. A Manuelita, ok? Então, Otonei, pode fazer a pergunta em até 30 segundos. Tá. Manuelita, o ato infracional parte desde uma pichação simples até ato de violência física, né? Até casos mais graves. Você, como conselheira tutelar, como que você agiria nessa situação dessa violência, que é o ato infracional? Ok, Manuelita, você tem aí 1 minuto para responder. Quando ocorre o ato infracional, né, que para o adolescente é ato infracional, que seria um crime, né, para uma pessoa adulta, ele tem que, né, voltando novamente, como eu tinha falado anteriormente, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Mas aí quem decide a forma que ele paga é o Poder Judiciário. O Conselho Tutelar acompanha ele, né, de perto, porque quando ele começa, dependendo da forma, o crime, o ato que ele cometeu, que é decidido como que ele vai pagar, né? Assim, como vai ser a medida que ele vai levar. E às vezes, como a medida é socioeducativa, né? Às vezes ele entra até uma pessoa, né, que esteja passando por algum problema por causa das drogas mesmo, né? Ele acaba se recuperando nesse processo nesse processo de que ele estiver pagando, nesse período que ele estiver cumprindo a pena dele. Ok, Manuelita. A réplica aqui de 30 segundos para o candidato Otonei. Maravilha, Manuelita. Pela sua fala, eu entendo que você está capacitada, visto que o adolescente comete erros, e ele tem sim a chance de voltar, porque quem que não erra nessa vida, quem que não desliza, né? E a função do Conselho Tutelar não é punir ninguém, não é prejudicar ninguém, é fazer a família ser feliz, né? E essa é a nossa função. A proteção é da família. Obrigado. Ok, então foi a réplica aqui do Otonei, agora a réplica da Manuelita, também 30 segundos. Eu agradeço a sua consideração, né? Todos nós estamos aptos, né? Porque o fato de chegarmos até aqui não foi fácil, as nossas etapas, né? Mas é isso mesmo, né? A obrigação do nosso conselheiros é orientar o jovem, o adolescente, a criança, abraçar ele e a família, né? E sempre buscar uma solução para atender o público, né? Que, por sinal, quando nos procura já está em situação carente. Ok, Manuelita. E nós chegamos aqui à quarta e última pergunta deste bloco. A pergunta será feita para o candidato Amaral.
a pergunta será feita, né? Desculpa, a pergunta será feita pelo candidato Amaral. Amaral, você escolhe quem para responder a tua pergunta? A Marivalda. Marivalda. Tá, então, Amaral, você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Marivalda, qual a sua opinião sobre a drogadição e a situação de rua? Ok. Marivalda, você tem 1 minuto para responder. A drogadição, né, hoje em dia, como já foi até falado aqui nas nossas perguntas, ela está aí bem exposta, né? Está sendo muito usada e bem aberta. Então, quando o adolescente, né, o menor chega para esse uso de droga, às vezes a família não consegue abraçá-lo e dar uma proteção que ele necessita de estar fazendo a orientação e os tratamentos corretos. Aí ele acaba chegando para onde? Como fica pelas ruas, né? Ele está ficando. E a intenção não é essa. Quando de nós, sendo como conselheiros tutelares, o que nós podemos fazer? Procurar orientar, procurar abraçar, não somente o adolescente em uso de droga, mas também as famílias, para que eles possam encontrar apoio aos conselheiros para estarem ajudando e orientando a buscar essa ajuda. Ok. Então, a réplica aqui do candidato Amaral, que você tem 30 segundos, candidato. Do meu ponto de vista, eu tenho observado que os conflitos internos e também externos gerados no seio da família, né, tem proporcionado muitas das vezes a esses adolescentes e a esses jovens tomar esses caminhos errôneos. Caminho esse que começa, como eu já falei, com o álcool, daí dá sequência às demais drogas. Situação essa que eles até preferem morar na rua devido a restrições que eles encontram dentro dos lares pelos seus próprios pais. Candidato. E isso os leva a essa situação precária. Ok, obrigado. Tá? A tréplica, por favor, Marivalda. Perfeita a colocação do nosso companheiro Amaral, né? Realmente, quando já chega lá é muito difícil. Muito bem colocado. Obrigada, Amaral. Ok, não vai usar o tempo, candidata? Não. Muito bom. Então, essas foram as perguntas aqui feitas aqui pelos candidatos, perguntas entre si, tá? Perguntas muito bem elaboradas, parabéns aqui aos 4 candidatos, também as respostas também muito bem respondidas, tá? E a gente está encerrando aqui, vamos encerrar esse terceiro bloco. Carol, tem agradecimentos aqui de mais internautas? Sim, temos mais agradecimentos. Primeiro, quero dar parabéns para todos, vocês foram muito bem, as perguntas bem criativas, respostas também, parabéns a todos. E eu quero aqui agradecer, como ele tinha falado, tem gente participando não só aqui de Cajamar, mas de outros lugares. Eu quero agradecer aqui a Mocidade Regional de Perus, que está participando aqui, comentando, participando da nossa live. E também a Sueli Muniz, que está aqui super participando, tem vários comentários delas aqui, comentando sobre as perguntas dos nossos candidatos. Então, quero agradecer, compartilhem a live, falem aqui com a gente também, tá? Mandem perguntas, amanhã estaremos aqui no mesmo horário. E é isso. Ok, Carol, obrigado. Tá? Como a Carol falou, também gostaria de agradecer aqui a assistente social Sueli Muniz, que trabalhou muito tempo aqui no Fórum de Cajamar, né? Uma grande participante em todas as decisões da vida do cajamarense. Obrigado, Sueli, por sua participação aqui na nossa live. Tá? E a gente vai encerrar esse bloco aqui. Em 1 minuto a gente volta. Até já. transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.
Estamos de volta aqui nesse debate super interativo aos conselheiros tutelares de Cajamar. Tá? Nesse quarto bloco a gente vai ter o Pinga Fogo. Tá? E como a Carol aqui encerrou aqui o terceiro bloco, nós temos muita gente participando. Tá? Muito legal isso, muito bom, né Carol? Tá? Bom, você pode participar também, dando a sua opinião através da hashtag Debate Top TV1. Dê a sua opinião, diga o que você está achando do debate, faça críticas, faça sugestões, participe você também. Este é um debate interativo. Você participa. Nós fazemos um breve intervalo. Desculpa, intervalo foi. Tá? Então agora é o bloco do Pinga Fogo. O bloco do Pinga Fogo vai funcionar assim. Então, a produção do programa preparou 4 perguntas rápidas, cujas respostas são simplesmente sim ou não. Os candidatos vão responder e levantar umas plaquinhas que daqui a pouco a Carol Valério aqui vai estar entregando essas plaquinhas para eles, né? E ao mesmo tempo em que eles respondem se sim ou se não, eles levantam a placa. Vou fazer uma rodada com todos eles. No final eu repito a pergunta e os candidatos ao mesmo tempo levantam a placa, aí não precisam responder no microfone, é só levantar a placa no final da rodada. Tá? Então todos entenderam? Carol, por favor, entrega as plaquinhas aqui para os candidatos. Obrigada. Ok? Todos com a plaquinha na mão. Também a ordem aqui foi feita por sorteio no intervalo do programa. Tá? A primeira pergunta é para a candidata Marivalda. Marivalda, na sua opinião, o primeiro contato com o álcool acontece na casa do próprio adolescente? Sim ou não? Sim. Ok. Manuelita, na sua opinião, o primeiro contato com o álcool acontece na casa do próprio adolescente? Sim, com certeza. Ok. Otonei, na sua opinião, o primeiro contato com o álcool acontece na casa do próprio adolescente? Infelizmente é verdade. Amaral, na sua opinião, o primeiro contato com o álcool acontece na casa do próprio adolescente? Sim ou não? Sim. Então agora eu vou fazer a mesma pergunta para os 4 e vocês não precisam usar o microfone, somente a plaquinha, tá? Na opinião de vocês, o primeiro contato com o álcool acontece na casa do próprio adolescente? Sim ou não? Muito bom. Segunda pergunta, quem começa respondendo é o candidato Amaral. Amaral, você quer ser conselheiro tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Não. Manuelita, você quer ser conselheira tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Não. Marivalda, você quer ser conselheira tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Não. Otonei, você quer ser conselheiro tutelar para seguir carreira política? Não. Muito bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta para os 4 responder de uma vez só, não precisando usar o microfone, somente a plaquinha. Vocês querem ser conselheiros tutelar para seguir carreira política? Sim ou não? Muito bom. Vamos aqui para a terceira pergunta. E quem vai começar a responder essa terceira pergunta é o candidato Otonei. Otonei, uma criança abrigada deve continuar tendo contato com a família? Sim ou não? Sim. Ok. Manuelita, uma criança abrigada deve continuar tendo contato com a família? Sim ou não? Sim, com certeza. Marivalda, uma criança abrigada deve continuar tendo contato com a família? Sim. Ok. Amaral, uma criança abrigada deve continuar tendo contato com a família? Sim. Muito bom. Então, repetirei a pergunta para os 4 responder de uma vez só, sem usar o microfone, somente a plaquinha. Uma criança abrigada deve continuar tendo contato com a família? Sim ou não? Ok, muito bom. Quarta e última pergunta para a candidata. Quem começa a responder é a candidata Manuelita. Manuelita, é obrigação da escola procurar o conselho tutelar quando desconfiar que o aluno adolescente está usando drogas? Sim ou não?
Com certeza. Muito bom. Marivalda, é obrigação da escola procurar o conselho tutelar quando desconfiar que o aluno adolescente está usando drogas? Sim ou não? Sim. Otonei, é obrigação da escola procurar o conselho tutelar quando desconfiar que o aluno adolescente está usando drogas? Sim. Amaral, é obrigação da escola procurar o conselho tutelar quando desconfiar que o aluno adolescente está usando drogas? Sim. Muito bom. Repetirei a pergunta e todos responderão apenas com a plaquinha. É obrigação da escola procurar o conselho tutelar quando desconfiar que o aluno adolescente está usando drogas? Muito bom. Então, essa foi a rodada do Pinga Fogo, tá? Quero agradecer aqui, tá, a participação de todos. Foi muito, né? Foi bastante esclarecedor. Estamos chegando ao final desse debate. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Glória Franco, que é a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente daqui de Cajamar, que protagonizou toda essa situação aqui, esse debate que está ocorrendo desde segunda-feira. Então, assim, olha, está fazendo esse trabalho com maestria. Parabéns, doutora. Tá? É isso que realmente Cajamar precisa. Cajamar, a gente precisa de democracia. E a democracia está sendo exercida agora, nesse momento. Tá? Parabéns aqui, tá, a todos os conselheiros, né, a todos os candidatos conselheiros, a todos os conselheiros atuantes hoje no Conselho Tutelar de Cajamar, também a todos os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Cajamar, tá? Em especial aqui ao nosso amigo Massatoshi, que está aqui no nosso programa todos os dias, dando uma grande força aqui pra gente. Obrigado, Massa. Bom, então, chegando ao final desse debate, agora, cada candidato terá 1 minuto para suas considerações finais. Lembrando, mais uma vez, a ordem foi estabelecida por um sorteio antes aqui do debate. Ok? Cada um dos senhores tem 1 minuto para as considerações finais e o primeiro a fazer isso é o candidato Otonei. Por favor, Otonei, você tem 1 minuto. Eu pretendo, caso de eleito, dar continuidade no serviço que eu sempre dediquei, por gostar de trabalhar, me sentindo bem, fazendo bem. E eu prometo que eu eleito vou trabalhar firmemente, não importando data, hora, dia, chuva, sol, frio, eu irei cumprir e respeitar o voto daquele que me confiou, fortalecendo a família, porque se Deus nos confiou, é porque nós somos dignos dos filhos que temos. Muito obrigado. Ok, Otonei, você tem 20 segundos ainda, gostaria de usar? Não, obrigado. Muito bom. Segunda candidata aqui também definida por sorteio, tá, que terá 1 minuto para fazer as considerações finais, é a candidata Marivalda. Por favor, candidata. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos aqui presentes e quero agradecer aos internautas pela participação. Foi muito importante para nós. E pedir para todos os munícipes cajamarenses que vão às urnas agora, dia 6, e faça valer, né, o seu direito de cidadania e vamos escolher os candidatos. O meu número é o 09, né, e vou procurar, se eleita for, estar interagindo com a criança e com o adolescente, procurando fazer o melhor e trazendo para eles uma imagem de que nós estamos para proteger, orientar e ajudá-los a fazer valer a lei do ECA. Obrigada a todos e até domingo. Muito bom, tem 19 segundos ainda, gostaria de utilizar, Marivalda? Não, obrigada. Muito bom. A terceira candidata aqui para fazer as considerações finais, tá? Também tem 1 minuto, é a candidata Manuelita. Por favor, candidata. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aos internautas que participaram aí com suas perguntas, né, dando atenção à nossa presença. Agradecer a Top TV1, a doutora Glória, né, pelo empenho, por nos permitir também a estar divulgando, né, é uma ferramenta e tanta aí de campanha para nós. Peço o voto de confiança da população. Né? O meu número é 8, né? Meu nome é Manuelita, meu número é 8. Dia 6, domingo agora, é eleição. Peço a todos, né, cajamarenses, aí, a todos os munícipes que participem, porque é importante exercer a cidadania, né? Ok, você tem 29 segundos, gostaria de usar, Manuelita? Não, é só, gostaria mesmo de estar pedindo voto de confiança, né? Quem já me conhece, né, sabe que realmente eu visto a camisa aí, né? O pessoal principalmente o pessoal da educação que já me conhece faz um tempo, né? E
é dedicação total. Trabalhar com os adolescentes e os jovens é extrema importância, tem que ter coragem, tem que ter garra. Isso, graças a Deus, eu sei que eu tenho. Muito bom, Manolita. Muito obrigado. O último candidato aqui fazer as considerações finais é o candidato Amaral. Por favor, Amaral, você tem 1 minuto. Bom, gostaria de externar a minha gratidão nesta noite, né, a toda a produção da TV1, a doutora Glória, que sempre nos acompanhou e nos apoiou, a todos os internautas que estão nos acompanhando nesta noite, e como está escrito na minha frase de campanha, né, meu maior objetivo é poder fazer valer os direitos da criança e do adolescente. E se eu for eleito, eu tenho certeza que eu terei oportunidade de obter resultado respaldado na forma da lei para a proteção da criança e do adolescente. Portanto, no dia 6 agora, nesse domingo, vote certo, vote 10, Amaral. Amaral, você tem 29 segundos, gostaria de utilizar? Não? Não. Ok. Carol Valério, temos mais agradecimentos? Temos sim, ó. Gostaria de agradecer aqui a Letícia Vieira, o Antônio César, a Zete, Cristiano, Roberta, o Marcos, que participou aí fazendo a pergunta, a Sônia, que vamos ver aqui mais, Mariana e Kainan. Tá? Eu quero agradecer a todos que estão participando. Como eles falaram, é muito importante que vocês vão à urna, tá? No dia 6, agora, no domingo. Então, participem, vão às urnas, tá? Das 8 às 5, tá? Das 9 às 17 horas. Então, vão à urna. É muito importante que participem, tá? Amanhã estaremos aqui novamente, no mesmo horário, tá? Então, participem amanhã de novo aqui com a gente, mandem as perguntas, ok? Amanhã teremos candidatos novos para vocês conhecerem também e decidir o voto de vocês. Boa noite a todos, viu? Ok, curta e compartilhe, #TopTV. Ok, muito bom. Tá? Olha, veja bem, nós que estamos aqui participando todos esses dias com aqui os candidatos, né? Segunda nós tivemos aí 3 candidatos, ontem tivemos 4, hoje mais 4, tá? Doutora, pena que a gente só pode votar em um, né? Porque está muito bom esse debate, né? A gente percebe que, assim, até agora nós percebemos que eles têm um grande conhecimento, tá? Mas a gente só vai poder votar em um, né? Infelizmente, tá? Tá bom? Bom, muito obrigado, candidatos, tá certo? Quem pode decidir o futuro do Conselho Tutelar de Cajamar é você, eleitor. Nós, da Top TV On, esperamos ter contribuído com isso, esclarecendo ideias, mostrando os candidatos frente a frente com o eleitor, aqui pela Top TV On. Sob a direção de Wagner Oliveira, produção Henri Dantas, assistência Carol Valério, imagens Evaldo Barretos. Então, no próximo domingo, bom voto para você e até amanhã com a 4ª rodada de debates com outros 4 candidatos. Boa noite. Boa noite, tchau. Olá, eu sou a doutora Glória Franco, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cajamar, o CMDCA. Vim aqui para falar para vocês que teremos eleições para o Conselho Tutelar este ano. Será no dia 6 de outubro, um domingo. Serão 5 conselheiros que atuarão na defesa de nossas crianças e adolescentes, no período de 2020 a 2023. É uma eleição facultativa, não obrigatória, nem por isso menos importante. Todos nós devemos participar de mais este ato de cidadania em prol de nossas crianças. É importante sua participação. Neste ano teremos 5 locais de votação. Em Jordanésia, na Escola Antônio Pinto de Campos. Em Cajamar Centro, na Escola Veneranda de Freitas Pinto. No Polvilho, na Escola Jardim São Luís. No Porunduva, na Escola Demétrio Pontes. E no quilômetro 43, na Escola Guilhermina de Couto Oliveira. Serão 18 candidatos nas disputas das eleições. Vamos conhecê-los. E logo mais, faremos uma série de entrevistas para que você possa conhecer melhor cada candidato e faça uma escolha consciente, pensando no melhor
para as nossas crianças e adolescentes. Eu sou o Ricardo Benassi, diretor da construtora Maquilucer. Estamos aqui em Jordanésia, onde estamos lançando o empreendimento imobiliário. Apostamos muito na cidade de Cajamar, principalmente aqui no bairro de Jordanésia. A cidade mais procurada no setor logístico, isso aí atrai muitas empresas para a cidade. E atraindo empresas, com certeza gera muitos empregos. Gerando emprego, gera demanda no setor imobiliário para moradia. E aqui em Cajamar, a Maquilucer está construindo, posso dizer hoje, que é o melhor empreendimento de Jordanésia. Um empreendimento com lazer completo, um apartamento bem dividido, são em média 50 metros quadrados, mas se você vir aqui visitar nosso apartamento decorado, você vai ver que esses 50 metros quadrados são muito bem aproveitados, a arquitetura foi muito bem definida. E eu queria convidar você para vir visitar aqui o nosso empreendimento e desfrutar daqui 36 meses de um apartamento padrão Maquilucer. Nossa missão é transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso.